Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sábado da primeira semana da Quaresma, dia 28 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Pois eu vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, e assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre maus e bons, e faz o sol nascer sobre justos e injustos. Porque se vós fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis, se até os cobradores de impostos fazem a mesma coisa? E se vós cumprimentais somente aqueles que vos são próximos, que recompensa recebereis, se até os pagãos fazem a mesma coisa? Por isso eu vos digo: sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuando a nossa caminhada quaresmal, compreendida como um êxodo pessoal, um êxodo existencial, onde eu e você somos convidados a realizarmos uma peregrinação espiritual, uma peregrinação interior, onde devemos visitar o nosso coração e a nossa vida, e, iluminados pela palavra de Deus, procurar exorcizar toda a sombra de morte, toda a sombra de pecado e todo o bezerro de ouro que eu e você erguemos e chamamos de Deus. A Quaresma é um grande tempo de purificação espiritual, é um tempo de renovação espiritual e também de conversão do coração. Não de fazer uma maquiagem, ou de comer comidas típicas, ou de realizar exercícios espirituais externos. Tudo isso aí é importante como cultura, mas deve também ser acompanhado de uma renovação do coração, de uma renovação de toda a vida. É o conteúdo da primeira leitura de hoje, retirado do livro do Deuteronômio, onde o Senhor vai chegar até o povo de Israel e vai dizer: ouça, Israel, o Senhor vos tomou como um povo. Por isso hoje vocês também fazem uma opção de ter o Senhor como seu Deus, e devem observar os seus mandamentos, suas leis, seus preceitos e amá-los sobre todas as coisas. Deve tê-lo como seu Deus. E o Senhor também diz que hoje te elege como seu povo. Essa leitura nos apresenta então a aliança do Senhor com o seu povo, a eleição de Israel como um povo. E essa eleição de um povo é a mesma eleição que o Senhor faz para mim e faz para você. Porque hoje, eu e você somos chamados a tomarmos o Senhor como nosso único Deus. Hoje, eu e você somos chamados a renovar também os nossos compromissos. O compromisso de guardar os seus mandamentos, os seus preceitos e as suas leis e nos comportarmos bem, para que assim nós sejamos chamados também de povo de Deus, o povo onde Deus habita. Aqui está todo o conteúdo da primeira leitura dentro de uma reflexão quaresmal, onde é o Senhor que se manifesta para mim e para você e que pede hoje, porque o tempo de Deus é sempre hoje, não é ontem e não é amanhã. É hoje que eu me aproximo do Senhor e é hoje também que eu me distancio do Senhor. É hoje que eu progrido na minha fé, mas também é hoje que vem até mim a apostasia do coração, em nossa caminhada quaresmal, que é a nossa vida. Porque durante toda a vida nós caminharemos num processo de conversão, formação permanente, todos os dias. Por isso o tempo de Deus é sempre hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu possa vir a ser um grande bandido, eu posso realizar grandes escândalos. Por isso o tempo de Deus é sempre hoje. O Evangelho é aquilo que Jesus afirmou ontem: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei,
É preciso ter sempre esta frase na cabeça e no coração para que possamos compreender as exigências que Jesus faz no Evangelho de hoje. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, não entrarão no reino dos céus. E ontem ele dizia: ouviste dizer, não matarás, não cometerás adultério. E Jesus diz: quem chamar seu irmão de patife e de tolo também será lançado no fogo do inferno, ou será também levado a um tribunal. Aquele que olha para uma mulher, desejando-a com mau pensamento, já comete adultério também com ela no seu coração. Quer dizer, Jesus vai além do permitido. Jesus vai além do jurídico. Jesus vai além do deserto do pouco, além do deserto da mediocridade. Por isso, então, agora hoje, também esta frase é utilizada e ele vai dizer: vocês ouviram falar aos antigos, amai o vosso próximo. Mas quem é o próximo? Jesus vai contar uma parábola do samaritano para dizer quem é o próximo. E o próximo daquele samaritano naquele momento fora um judeu, que fora assaltado, deixado semi-morto, roubaram tudo dele, ele está ferido. E o judeu para o samaritano era um inimigo, não era próximo, porque na nossa categoria de próximo é o irmão, é quem pensa igual a gente, é quem partilha da nossa ideologia, é quem professa a nossa fé. Esse é o nosso próximo. E quem é diferente de tudo isso é inimigo. Por isso Jesus diz: ouvistes o que foi dito dos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Assim aprenderam em casa. Assim aprenderam da cultura da família, assim aprenderam da cultura religiosa. Agora Jesus convida os discípulos de hoje e de amanhã a ir além desse permitido. E ele vai começar a dizer: pois eu vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Eu tenho certeza que você na sua casa estará dizendo nesse momento: eu não tenho sangue de barata para fazer isso. Tenho certeza disso. Por isso Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E ele começa a sua argumentação, porque se vocês amam somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês terão? Se até os cobradores de impostos fazem a mesma coisa, até os bandidos e os ladrões vão fazer a mesma coisa. Se vocês cumprimentam somente aqueles que são seus irmãos, que recompensa vocês terão se até os pagãos fazem isso? E quantas pessoas de outras igrejas não vão saudar os católicos porque são católicos? Não vão saudar a outras religiões porque pertencem a outras religiões? Quer dizer, Jesus vai dizer: que recompensa vocês terão se até os pagãos fazem isto? Então Jesus vai dizer: sede perfeitos, como vosso Pai do céu também é perfeito. Meus irmãos, minhas irmãs, tanto eu quanto você somos chamados a vivermos esta loucura do Evangelho, porque para muitos de nós essa é uma verdadeira loucura: amar os inimigos e fazer o bem àqueles que nos perseguem. Mas somente assim, diz Jesus, sereis filhos do vosso Pai Celeste que está no céu. Por isso hoje, transcorrendo todo esse caminho de Quaresma, eu e você somos convidados pelo Senhor a trilharmos esse caminho de purificação e de renovação espiritual. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.